Então vamos lá, pessoal, vamos falar de uma outra aula super legal, né, que é loops. A gente vai falar sobre loops. Você deve estar se perguntando, pá, o que que significa loops, Elias? Loops é aquilo que se repete, tá? É aquilo que gira, aquilo que dá voltas, tá? Esse é o conceito que eu estou passando para vocês. Porém, dentro de uma programação, dentro de um script, loops é basicamente a repetição de rotinas, tá? Então é algo que vai ser repetido ali até se encontrar uma condição, tá? Então vou trazer uma analogia aqui para poder ficar gravado na sua cabeça o conceito de loops, né, de repetição. Vamos supor que existe uma fábrica, tá? E ali você pode ver, ó, que ela tá fazendo, tá usando os braços ali, ó, para poder estar trazendo, fabricando, acho que é gilete ali, ó. Tá vendo? Ela tá fabricando até ela encontrar uma condição. Ela vai continuar fazendo até encontrar a condição, ou seja, o operador, ele clicou no botão para poder fazer a esteira parar. Enquanto ela não encontrar essa condição, ela vai continuar rodando. Isso é um looping, tá? Ela vai continuar funcionando, mexendo os seus braços, pegando as peças de uma esteira e colocando em outra, até ela encontrar uma condição, tá? No Python, existem dois tipos de loops, o for loop e o while loop. O for loop, em português, ele significa para, tá? Então, não para de parar, mas tipo, para tal coisa, tá? Para tal coisa em tal coisa. Tá? Então ele faz o seguinte, ele vai olhar algo que ele precisa percorrer e vai percorrer até acabar esse algo. Tá? E normalmente esses algos que serão percorridos, eles são finitos, ou até encontrar uma condição também. Por outro lado, o while, que traduzindo em português significa enquanto, tá? O que que ele acontece? Ele roda, ele gira até encontrar uma condição que seja verdadeira, tá? E vai continuar rodando até aquela condição se tornar verdadeira. Se não tiver nenhuma condição, ela vai rodar para sempre. É sério. Eu vou estar mostrando isso para vocês no código. Então vamos lá, pessoal. Vou estar dando um exemplo aqui para vocês. Vou só colocar aqui a legenda. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui meses. Igual, vou criar uma lista, tá? Vocês vão perceber aqui que vocês vai tá começando a usar o que que vocês aprenderam, tá? Vou dar um tab aqui, vou usar a ideia que o Replit trouxe para mim. E aí eu vou percorrer essa lista, tá? Usando o for loop. O próprio Replit já trouxe a ideia aqui para mim. Aqui, ó, for mês em meses, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai percorrer todos os valores que estão aqui dentro e retornar, tá? Como um print ou trazendo uma função ou sei lá o que. Ele vai percorrer e vai retornar todos. É como se fosse uma rotina, ele vai retornar todos e pode trazer uma função, pode trazer uma classe, pode ser o que for. Ele vai percorrer todos. E aí, quando eu rodar, ele vai retornar todos os valores, tá? Lá, janeiro, fevereiro, março, abril. E ele retornou todos aqui. Eu posso colocar uma outra ideia aqui para vocês entenderem, né, o conceito de for looping, tá? Um pouco melhor. Vamos supor que esse looping seria como se fosse o tempo, tá rodando o tempo lá, tá? E tá trazendo todos os meses, tá? Acabou esse mês, temos mais 30 dias. Acabou esse mês, temos mais 30 dias, ou 28 dias, ou 31 dias. E vai ir assim sucessivamente. Porém, vamos supor aqui, vamos dar uma analogia, que o seu aniversário é tal mês. E aí, nesse mês, a gente canta o aniversário para você, a gente diz um feliz aniversário para você. E isso todo ano, isso é um looping. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar esse exemplo como uma analogia para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona o for loop. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, aniversário, aniversário. E aí a gente pode colocar aqui um operador de atribuição igual e a gente pode colocar aqui fevereiro. Fevereiro não, vamos colocar aqui abril, tá? Você faz aniversário em abril. E aí a gente pode colocar uma condição. Olha só que interessante, a gente já está começando a usar o que a gente aprendeu, tá? Olha só, já deixou no esquema. Igual aniversário, a gente pode dar um feliz aniversário. Nem precisa colocar um break, vamos deixar rolando um ano. Vamos limpar aqui. E ele vai correr todos os valores do que estão dentro da lista de meses, tá? E aí ele vai fazer o seguinte, se ele vai pegar esse mês, porque esse mês ele condiz com cada valor daquele looping, daquele laço que ele deu. Se esse mês for igual aniversário, ele vai retornar feliz aniversário. Você pode ver que existem dois aqui, ó. Abril e abril. Vamos rodar para ver o que acontece? Então a gente vai rodar e aí, quando chegou ele abril, ele falou feliz aniversário, tá? E aí continuou o ano. O que a gente pode fazer também? A gente pode parar o looping se a gente chegar no seu mês de aniversário, tá? Vamos limpar aqui e a gente pode parar, porque a gente já conseguiu o que a gente queria, era chegar no seu mês de aniversário. E a gente pode parar, dar um feliz aniversário e parar o looping. O looping parou, tá? Porque a gente chegou numa condição aqui que a gente queria, tá? E aí a gente também pode fazer uma outra coisa. A gente aprendeu sobre for e agora a gente precisa aprender sobre while, que significa enquanto em português. E aí vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente está criando um script, que esse script, como se fosse uma roda gigante, tá? E essa roda gigante, ela vai continuar rodando, tá? Até chegar numa condição específica.
tá? Quando chegar nessa condição específica, ela precisa parar, senão ela vai continuar rodando para sempre. Vamos supor aqui que a gente vai ter um ingresso. Ingresso é igual a 5, tá? A gente tem 5 ingressos, a gente começou o jogo com 5 ingressos. Vamos criar uma roda gigante aqui, ó, com o ingresso, tá? O while não dá, olha só, o Replit dando spoils, né? Ingresso maior que 0, aí a gente vai dar um aqui, ó, print. Aí o que a gente pode colocar? Você tem, no espaço, ingresso, vou dar espaço novamente, rode mais uma vez. Dá um R aqui, dá um espaço aqui também, tá? Porém, a gente tem um problema. O que acontece? Lembra que eu disse para vocês que ele para quando ele chega numa condição, porque aqui é booleano, ele retorna true ou verdadeiro. Olha só a gente usando aqui o operador comparativo. O que acontece? O ingresso está 5 e ele vai continuar 5. E se ele continuar 5, esse loop vai continuar rodando infinitamente, ó, até a gente ir lá e desligar a máquina, ou a gente fazer de alguma forma que ele pare. Tá? E é super perigoso, porque se ele continuar rodando e a rotina que tiver aqui dentro for algo muito pesado, ele pode até desligar a máquina, tá? Então é algo assim meio que perigoso. O while você tem que tomar cuidado com ele, tá? E dependendo da rotina, da linguagem de programação que você pode estar rodando, pode corroer a sua memória, tá? Então vamos rodar lá e você vai ver que não vai parar esse looping. Olha só o que vai acontecer, ó. Ó, se a gente for baixar aqui, ó, olha só ele criando mais, ó. Tá vendo? Criando cada vez mais, ó, mais e mais. Se eu não vir aqui e dar um Ctrl C para parar, ele não para. Porque não tem, não parou porque ele não tem algo que faça esse ingresso decair. Então a gente precisa fazer de uma maneira que esse ingresso ele decaia a cada volta que você faz. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um operador que ele pegue seu ingresso a cada volta que você dê, tá? Olha o exemplo que a gente teve aí sobre operadores de atribuição aqui novamente, mas eu não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer menos igual a 1, tá? Que é a mesma coisa do outro exemplo que eu coloquei para você. E aí, agora ele vai começar a decair, ele vai rodar, enquanto tiver ingresso vai continuar rodando. Porém, vai chegar uma hora que ele vai consumir todos os valores, porque ele vai batendo ali, ó, vai começar a bater e vai começar a baixar o valor do ingresso. Vamos rodar? E olha só o que vai acontecer. Ele vai rodar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E vai acabar os ingressos. Tá vendo? Ó? Você tem um ingresso. Rode mais uma vez. Vou colocar aqui ingresso, tá? Ingresso, para ficar mais simples para vocês entenderem. Vamos rodar novamente. Só limpar aqui. Olha só, você tem 5 ingressos, rode mais uma vez. Até chegar, você tem um ingresso, rode mais uma vez. E parou. Por quê? Chegou no 0, tá? Se o ingresso for maior que 0, beleza. Se não, pode parar. Como a gente pode fazer aqui para poder ficar um pouco mais intuitivo, vamos colocar uma condição aqui, ó. If ingresso for igual a 0, a gente pode dar aqui, ó, print seus ingressos acabaram. Compre mais e retorne. Vamos limpar aqui para rodar novamente, tá? E aí a gente pode dar um run aqui, ó. Opa. Faltou um N aqui, perdão, gente. Faltou um N. Muito bem, vamos limpar novamente. Vamos rodar novamente. E olha lá, ele vai rodar. Quando chegar no 0, ó, seus ingressos acabaram. Vou colocar um S aqui. Acabaram, compre mais e retorne, tá? Vamos limpar aqui, rodar mais uma vez. E aí, ó. Tá? Então agora ele tem uma condição para poder parar, tá? Que é esse operador de atribuição aqui, que está negativando os valores do ingresso a cada looping que esse while dá, né? Que a roda gigante dá, né? Então esse ingresso aqui, ó, com o operador de atribuição negativo, seria como se fosse um operador, né, do brinquedo que pega o ingresso a cada volta, entendeu? Então esse é o exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, como essa analogia, para que fique mais intuitivo, para você entenda um pouco melhor como que usa loops no Python, beleza?